casa do Senhor e adorando o nome do Senhor. Eu gosto muito de dizer isso, adorando o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque só Ele merece toda adoração, toda honra, toda glória é para o Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, nós simplesmente adoramos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para conosco. Aleluia, graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Segundas Reis, e o capítulo é o 5 e o versículo é o 1. Livro de Segundas Reis, aleluia, todos encontraram? Segundas Reis, capítulo 5 e versículo 1. Naamã é curado da lepra. Aleluias. Leiamos a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele ao Senhor dera o livramento à Síria, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram a tropa da Síria da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Aleluias, Senhor Deus, a Tua palavra, Deus, foi lida nesta hora, Pai. Pai, o Senhor venha estar falando conosco, Pai. Deus, sabemos, Pai, que nós não somos nada, Pai, mas sabemos que o Senhor é tudo para nós. Deus, venha estar falando conosco nesta noite, Pai. Nós somos somente um porta-voz do Senhor, porque quem vai falar é o Senhor. Que o Senhor possa crescer neste lugar e que eu venha diminuir, Pai, porque eu sei que eu não sou nada, Pai. Eu sou falho, Pai, mas o Senhor é forte, o Senhor é poderoso. Fique conosco, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto aqui que acabamos de ler, ele fala de um homem por nome de Naamã, chefe da guarda de Síria. Era grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porém o Senhor dera o livramento à Síria. E este varão, homem valoroso, porém leproso. Quando eu comecei a ler esse texto aqui, eu comecei a meditar. Um homem chefe da guarda da Síria, um homem muito poderoso, um homem muito respeitado. Quando nós vemos falar chefe da guarda do rei da Síria, nós sabemos que é uma pessoa valorosa, uma pessoa respeitada, uma pessoa que cuidava da segurança ali do rei da Síria, mas porém tinha um problema com aquele homem, ele era leproso. Eu comecei a pensar que situações difíceis, um homem que tinha o poder na sua mão, um homem que tinha um exército de polícia, de soldados na sua mão, um homem que mandava e o povo fazia, um homem que dava ordem e os seus soldados respeitavam, mas porém era leproso. Esse texto ele leva nós a pensar situações que nós vemos nos nossos dias de hoje. Hoje não tem muitas vezes pessoas leprosas, mas naquele tempo as pessoas que fossem leprosas, eles eram tirados da cidade, eram levados para o canto daquele lugar e elas ficavam ali no isolamento ali, e eram separados das pessoas. Mas aquele homem, certamente ninguém sabia da sua lepra, certamente ele escondia a sua lepra. Porém, ainda por ele ser um homem valoroso, não tinha sido tirado do meio da sociedade. Se ele fosse um homem que não tivesse voga, se ele fosse um homem que não tivesse autoridade, às vezes ele era tirado do meio das pessoas, não poderia ficar junto com as pessoas. A pessoa que fosse leproso tinha que ficar separado, num lugar isolado.
E aquele homem vivendo numa situações difíceis, mas teve um dia que ele foi levado uma menina, foi pegado uma menina e levado para dentro da casa de Naamã. Aquela menina foi presa. Aquela menina, a Bíblia não fala o nome daquela menina, só fala pegaram uma menina, não fala a idade, não fala o nome, levaram aquela menina. Aquela menina não foi porque queria, ela foi obrigada a ir para a casa de Naamã, para ser serva da esposa de Naamã. E nós vemos no texto que aquela menina ouvia falar que aquele homem era leproso, que aquele homem estava em umas situações muito difíceis, e ela ouvia falar, e ela disse para a sua serva: lá em Israel existe profeta lá em Israel, se Naamã for até Israel, ele será curado da lepra. E ela conversando com a sua senhora, com a sua patroa, o mais claro a dizer, né? Conversando com a sua senhora, e ela anunciava as coisas, o que Deus fazia na cidade dela. Ela não estava ali. Se fosse pensar bem nos nossos dias, pessoas que têm o coração endurecido, ele não queria nem saber. Fala, por mim é que ele morre para lá, eu não quero nem saber, porque eu estou aqui condenada, eu estou aqui presa, eu estou aqui sendo escrava. E às vezes nós achamos que é uma honra muito grande a pessoa ser levada para dentro de um palácio, para dentro de um rei, dentro de um palácio de um rei. Não, hoje em dia, quando a pessoa recebe uma proposta para ir para um lugar, para ir na casa de um governador, de uma pessoa especial, ele vai com um bom salário. Mas aquele tempo não, aquele tempo eles levavam as pessoas eram obrigadas a ir. Trabalhava ali, prestava serviço, não ganhava nada, trabalhava como escravo. Era escravizada. E aquela menina tinha tudo para deixar o rei Naamã de um lado, ela tinha tudo às vezes para ter ódio de Naamã, mas não, ela falou: se o meu senhor fosse até a cidade de Israel, ele seria curado da lepra. Falando para a sua senhora, e a senhora falou: Naamã, essa menina que você trouxe preso, isso é conjectura minha, a Bíblia não disse assim. Naamã, essa menina que você trouxe aqui para casa, ela falou que lá em Israel tem um homem que cura essa lepra, que se você for lá, você vai ser curado dessa lepra. E a palavra de Deus vem dizer que aquele homem se interessou, porque o que ele mais almejava era ser curado, o que ele mais precisava era ser curado daquela lepra, porque aquilo às vezes atormentava ele, às vezes não tinha condições de dormir, e ele interessou por aquilo, e ele corre para o seu senhor, corre para a presença do rei, e falou: lá em casa tem uma menina, que eu levei ela para casa, ela trabalha na minha casa, e ela disse: se eu for em Israel, lá tem um homem lá de Deus, lá que ora por mim, que pede a Deus por mim, e invoca o seu Deus por mim, e eu irei, e eu sou curado. E o rei imediatamente: não, vai, então você vai, e eu vou escrever uma carta, e vou mandar levar uma carta, vou te apresentar com uma carta, você vai levar uma carta, e vai apresentar uma carta enviada por mim, porque certamente se eu enviar uma carta, eles vão te atender mais fácil. Você chegar de qualquer maneira, não, você vai levar uma carta. E a palavra de Deus fala que aquele homem pegou ali 10 moedas de prata, colocou em sua mão 10 moedas de prata. O texto aqui mais adiante, que ele colocou 10 talentos de prata e 100.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido, e levou a carta ao rei de Israel. Ele falou: vou levar presente, e chega lá, eu vou pagar pela minha cura, eu vou pagar pelo milagre. E nós vemos nos nossos dias de hoje, irmão, Eliseu tinha tudo para ser, às vezes, um homem rico, tinha tudo para ser um homem rico, e ele fazia o seu ministério, não barganhava com Deus, tinha tudo para ser rico, para ser milionário, mas não, quando ele era sucessor de Elias, o que ele pediu?
Elias falou: eu estou sendo tomado, pedes o que queres, antes que eu seja tomado. O que Eliseu pediu? Eu quero a capa de Elias, eu quero a sua capa. E o texto que nós lemos, ele fala que, o livro fala que Elias, quando estava para ser tomado, veio ali um carro de fogo e um redemoinho, e ele subiu, e a capa caiu, e Eliseu herdou a capa de Elias. Sinceramente, irmãos, se fosse para me pedir hoje, que nós vivemos nesse mundo que nós vivemos hoje, eu não pedia a capa. Por quê? Por que para ele fazer que você não pedia a capa de Elias? Não, eu pedi o cinto. Eu pedi o cinto de Elias, sabe para quê? Para emprestar para esses obreiros, calças frouxas, que não pregam mais a verdade, que não anuncia mais a verdade, levam o evangelho de qualquer maneira, vive um evangelho de vergonha, vive um evangelho de qualquer jeito. Obreiro de calças frouxas, que deixa o mundo entrar na igreja, não prega mais o pecado. O que era pecado hoje não é pecado mais. Deus não mudou não. O que era pecado continua sendo pecado. Não tem pecado grande e não tem pecado pequeno. Tudo é pecado. O que era pecado é pecado ainda. Mas nós vemos no artigo de hoje, as pessoas anunciam um Deus de qualquer maneira. Não anunciam um Deus que salva, não anunciam um Deus que cura, não anuncia um Deus que batiza com o Espírito Santo, não anuncia um Deus que quer levar você para o céu. Vive de qualquer maneira. O que mais me chamou a atenção, Elias no seu ministério, ele começou o seu ministério com uma túnica, uma capa e um cinto. Quando ele terminou o seu ministério, ele terminou com uma túnica, com uma capa e com um cinto. A Bíblia não fala que ele tinha muitas coisas, não. Ele não tinha nada, mas ele tinha tudo, porque ele tinha um Deus que cuidava dele, ele tinha um Deus que zelava por ele, que aquilo que Elias falava acontecia. E Eliseu também não foi diferente, porque era sucessor de Elias, e ele aprendeu muito com Elias, porque Elias aprendeu muito com Deus. Nós precisamos de aprender com Deus, não aprender com o mundo. Se você aprender com Deus, você será bem sucedido. E nós vimos que Naamã pega ali a carta e pega ali as suas moedas de ouro e de prata e a sua carta e vai até o rei de Israel. E chega lá e entrega aquela carta. Aquele rei pega aquela carta e lê aquela carta. Você acha que aquele rei ficou satisfeito de ter recebido aquela carta? Não, ele foi indignado com aquela carta. Será que o rei da Síria acha que eu sou algum Deus? E me manda um leproso aqui, acha que eu sou algum Deus para curar leproso? Isso é uma afronta. E a Bíblia diz que ele sentiu furioso, e ele rasgou a sua veste, rasgou a sua roupa, indignado com aquilo ali, que uma pessoa mandando uma carta, entregando a um rei, para um rei curar uma pessoa. E Eliseu escutando aquilo ali, Eliseu de lado escutando o rei agoniado, nervoso, rasgando a sua veste, e ele disse: ó rei, por que está atormentado? Manda ele vir. Eu quero dizer para ele que aqui há profeta em Israel. Deixa ele vir, porque ainda há profeta em Israel. Ainda há profeta nos nossos dias de hoje. Se você entender o que Deus quer falar com você, se você entender o que Deus quer falar com você e dar crédito àquilo que Deus está falando, você será bem sucedido. E a palavra de Deus vem dizer que Naamã, chegando ali, oferecendo aquelas moedas, aqueles ouro, para ser curado,
Eliseu nem foi lá atender ele. Mandou um servo dele, vai lá e fala com Naamã que vai até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, que ele será curado da sua lepra. Naamã ficou indignado e começou a falar: eu achei que eu ia chegar ali e o homem de Deus ia passar as mãos sobre as minhas lepras e eu iria ser curado. Eu achei que ele ia chegar, ia passar as mãos sobre as lepras e eu seria curado. Isso não pode acontecer. Eu não vou mergulhar neste rio sujo, nessa água suja, porque lá no nosso lugar, na nossa terra, lá tem rios limpos, rios de água boa. Por que ele não manda eu mergulhar 7 vezes lá no nosso lugar, lá na Síria? Lá tem muitos rios bons, lá tem muitos rios limpos. Vem mandar eu mergulhar aqui numa água suja, numa água barrenta. E voltou indignado com aquilo. Vai até um criado, vai até ele: rei, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, você não faria? E ele te pediu coisa simples, por que você não faz, meu servo? Ele te pediu você mergulhar 7 vezes só, é coisa simples, faça isso, meu servo, que você vai ser curado. E ele volta lá e começa a mergulhar. Eu começo a ver, ele mergulha uma vez e sai, continua a lepra. Mas eu era para ter curado. Eu não precisava de eu mergulhar 7 vezes, não. Mergulha mais outra vez. Olha, a sua lepra permanece. Mergulha mais outra vez. Olha, a sua lepra permanece. Creio eu que ele começou a ficar preocupado. Será que isso é verdade? Isto é pessoas que duvidam do profeta. Pessoas que duvidam do poder de Deus não recebe cura, não recebe. Quem duvida do poder de Deus, quem duvida de Deus não recebe milagre, não recebe cura, não recebe nada. Vive na miséria, vive sofrendo, vive perecendo, vive quebrando cabeça por aí, porque não acredita. E a palavra de Deus fala que ele mergulhou uma vez, mergulhou 2, mergulhou 3, 4, 5, 6. Quando foi na 7ª vez ele mergulhou, que ele olhou e ele estava limpo, ele não tinha mais nada, estava curado, porque o profeta tinha falado, o profeta tinha mandado, e ele tinha que obedecer, não duvidar, não se indignar, mas obedecer aquilo que o homem de Deus falou. Eliseu tinha o nome de homem de Deus. Sabe por quê? Porque ele fazia a vontade de Deus. Tinha o nome de homem de Deus. Será que nós possamos no dia de hoje ter o nome de homem de Deus? Será que nossos dias de hoje nós podemos ter pessoa que seja profeta de Deus, que seja mulher de Deus, que seja criança de Deus, que seja homem de Deus? Não é diferente. O nosso Deus é o mesmo, ele não mudou. Ainda existe profeta em Mantena, ainda existe profeta no Brasil, ainda existe profeta aqui neste lugar. E a Bíblia diz que ele mergulhou 7 vezes e saiu dali curado, saiu dali limpo. Sabe por quê? Porque ele resolveu a obedecer a Deus. Ele resolveu a obedecer o homem de Deus. Quando você se dispõe a obedecer a Deus, quando você se dispõe a obedecer a Deus, você será bem sucedido. Tudo que você coloca a mão, Deus te abençoa. Tudo que você pensa em fazer, Deus abre porta, Deus escancara uma porta para você passar de cabeça erguida, porque você colocou um propósito na mão de Deus. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com pessoas que não têm compromisso com Ele. Nós precisamos aprender
é ter compromisso com Deus. Para Deus ter compromisso conosco, não adianta ficar ali duvidando, não adianta ficar aí mendigando, não adianta ficar aí quebrando cabeça. O negócio é obedecer a Deus, o negócio é acreditar em Deus, que Deus fez, Ele faz, Deus era, Deus é, Ele foi ontem, hoje e eternamente. O seu nome é eterno, Ele nunca mudou e nunca vai mudar. Tem muitas pessoas que falam que Deus tarda, mas não falha. Mentira. Deus não tarda, Deus não tarda, Deus não falha. Ele vem na hora certa e no momento certo para te abençoar. Basta você abrir o teu coração, deixar Ele fluir na tua vida, deixar Ele fazer morada no seu coração, que Ele está pronto para te abençoar. Isaías 59 fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus. Se viver de qualquer maneira, é a gente mesmo que vai criar uma barreira, é a gente mesmo que vai fazer uma divisão entre nós e Deus. Vamos pedir a Deus, não vamos ter crédito, o nosso pedido não vai passar desse teto. É a mesma coisa de você não colocar crédito no seu celular. A mesma coisa, não coloca crédito no seu celular, faz uma ligação para você ver. Eles falam que o telefone nem existe. Ou eles falam: não foi possível completar a sua chamada, você não tem crédito suficiente para fazer essa ligação. Mas se você tiver crédito com Deus, você pede, Ele faz na mesma hora, Ele te atende na mesma hora. Irmãos, eu tenho muita experiência com Deus. Eu já passei por momentos difíceis, e aquilo que eu pedi a Deus, Deus fazia, irmão. O que eu peço a Deus, Ele faz, irmão. Sabe por quê? Porque eu quero ter compromisso com Deus. Eu não quero levar uma vida de qualquer maneira, viver de qualquer maneira, levando uma vida léu e léu, não. Eu quero viver uma vida para ir morar no céu, não de léu e léu, mas para morar no céu. Irmãos, vou contar rapidinho. Eu tive um sonho. Não é uma visão, é um sonho. Sempre eu queria sonhar com a volta de Cristo, para me ver que jeito que é a volta de Cristo. Muitas pessoas sonham de um jeito, outros sonham de outro tipo, outros sonham de um jeito. Mas Deus fala conosco de várias maneiras, irmão. Fala de várias maneiras. Ele fala para mim a volta dele, Ele mostra para mim a volta dele de um jeito, mostra para o outro de outro jeito. Mas uma coisa certa: Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não sei que maneira que é, não sei se é da maneira que eu sonhei, mas só estou aguardando Ele voltar, porque Ele vai voltar e não vai demorar. Em João 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde que eu estiver, estejai vós também. Isso é palavra de Jesus Cristo, isso é promessa de Jesus Cristo. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Passa o tempo que passar, mas Ele vai cumprir. Ele vai voltar e vai levar. Não vai levar a pessoa de qualquer maneira. A Bíblia diz que Deus requererá no céu um povo zeloso e de boas obras, um povo que tem se separado do pecado e mantido em comunicação com Ele. Seja você também filho de Deus e estarás livre da tribulação. Aleluia. Irmão, e este sonho que eu tive foi um sonho. E eu comecei a olhar. Eu olhava para cá assim, para cá, e via o céu limpinho, aquela expansão. Não via rocha do pé, não via nada, limpinho.
e de repente começou a apontar uma lista escura. Uma lista escura. E ela tinha uma frentezinha assim, tipo um carrinho de corrida. Uma pontinha assim, e tinha uma asa assim. Uma frente assim. Essa frente, essa asa aqui, ela vinha de um canto do céu e no outro canto. Naquela ponta tinha dois farol, tipo esse farol de mira. E ele iluminava retinho assim, até o fim. Eu olhava e eu via o fim do céu lá. Eu olhava, em todo lugar que eu olhava, eu via o fim do céu. E aquela lista começou a contar, e aquela lista veio crescendo. Aquela lista e tocava um som. E não era um som de trombeta, não. Era um som como se fosse um acelerado de um carro de corrida, mas porém um acelerado fininho. E vem andando. E aquela lista vem andando. Aquela lista escura. E aqueles dois faróis iluminando. E de acordo com aquela lista ia passando, ela parecia um imã. As pessoas subiam. E eu começava a ver as pessoas subir. E começou com pouquinha gente, um clarão, aquele clarão, e só via as cabeças. Via aquele tanto de cabeça. E na medida que ele veio andando, aquela multidão de gente foi crescendo naquele clarão, mas só via a cabeça. E na medida que ele vinha andando, eu vinha afastando também. E ele não conseguia chegar onde eu estava. Eu vinha afastando e eu esperando ele chegar para me subir. E comecei a ficar preocupado, comecei a ficar passar aperto. E ele veio, e ele vinha aproximando, e eu ia distanciando. Ele vinha aproximando, eu vinha distanciando. E as pessoas subindo, ia passando perto das pessoas, e as pessoas subindo. Foi até que eu encostei no fim. Encostei no fim. Já não tinha mais nada para lá. Encostei no fim e fiquei olhando. E disse, será que eu não vou subir? Será que eu não vou subir? Será que eu não vou subir? Aí eu encostei no versículo e fez assim. Aí eu fiz assim. E acordei molhadinho de suor. De tanto preocupar que eu não ia subir. A vinda de Jesus Cristo é muito mais séria que nós pensamos. Será que nós estamos preparados quando a trombeta zoar, você subir? Será que nós estamos fazendo a coisa certa para Deus? Será que Deus nos aceitou? Será que nós estamos agradando a Deus? Será que nós somos homens de Deus, igual o profeta Eliseu, que foi chamado de homem de Deus? Será que nós somos homens de Deus quando a trombeta zoar, que nós podemos subir, podemos encontrar nos ares com o Senhor? Irmãos, voltando para o texto, Naamã foi curado da sua lepra, porque ele confiou em Deus. Foi curado, enquanto ele não confiou em Deus, enquanto ele não confiou nos deuses de Israel, ele não foi curado. Quando ele depositou a sua confiança no Deus de Israel, ele foi curado. E ele voltou para entregar os seus prêmios, os seus presentes para Eliseu. O que eu acabei de dizer aqui, Elias não enriqueceu o seu ministério. Você vai ver no texto aí que Eliseu não aceitou os seus presentes, ele não aceitou as suas moedas, ele não aceitou os seus vestidos, ele não aceitou nada, porque ele não fazia vergonha com Deus, ele não curava. Deus é que curava, ele era simplesmente um profeta de Deus, o que ele falava acontecia. Ele disse que Naamã seria curado, Naamã foi curado. Ele não queria receber pelo aquilo que ele fez. E a palavra de Deus fala que Geazi correu até o rei, quando o rei já lá ia embora, correu e falou, e pediu alguma coisa para o rei. Pediu ali uma moeda, e o rei falou, não, vou te dar 2 moedas, vou te dar 2 moedas, vou te dar duas mudas de roupa, 2 mudas de roupa. Mandou os seus, e Geazi levou para os seus moços, levou aquelas roupas ali,
Quando ele chegou, Geazi, da onde que vem? Da onde vem, Geazi? Ele disse: teu servo não foi a lugar nenhum, e nem a qualquer lugar, mas o meu coração está falando que você foi até o rei, até Naamã. Meu coração está dizendo que você foi. Portanto, a lepra de Naamã vai passar para você. O que adiantou, irmão? O que adiantou um homem que andava com um homem de Deus? Um homem que andava juntamente com um homem de Deus passa a ser leproso por desobedecer a Deus, por desobedecer o homem de Deus. Pega a lepra de Naamã. Agora eu começo a pensar que situações difíceis para aquele homem. Um homem bem sucedido, um homem que era sucessor de um homem de Deus, passa a ser leproso. E é o que mais tem atrapalhado o nosso dia de hoje. Não é a lepra humana, não é a lepra de machucado, irmão. Chama lepra do pecado. A lepra do pecado tem invadido o nosso dia de hoje. O nosso dia de hoje está sendo invadido pela lepra do pecado. Ela tem se alastrado, ela tem se alarmado para todos os lados. E as pessoas simplesmente comprar, vender, comer, beber, casar e dar-se em casamento. É o que as pessoas faziam no dia de Noé. Compravam, vendiam, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dilúvio veio e levou a todos. Que as pessoas não estavam preocupadas, irmão, com as coisas de Deus. Não está preocupado com o prêmio de ser premiado. O sucessor do homem de Deus perdeu a sua bênção, ficou leproso por não obedecer a Deus, por não obedecer o homem de Deus. Que nós possamos no dia de hoje obedecer a Deus, andar com Ele, caminhar com Ele, não largar a mão dEle, porque é Ele que salva, Ele que cura, Ele que leva para o céu, Ele que te dá garantia de vida eterna. Sem Jesus Cristo, irmão, viver neste mundo é muito difícil. Ele que te dá garantia de vida eterna. Nós precisamos de anunciar a verdade, pregar a verdade e anunciar a verdade para morar no céu, para ocupar o nosso lugar de glória. Não se vender, mas obedecer a Deus. Fique com essa palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Aquilo que eu não pude falar para você, lê esse texto com calma na sua casa, que você vai ver o que o homem de Deus fazia naquele tempo e o que o homem de Deus pode fazer nos dias de hoje, porque ele não mudou, ele é o mesmo. Se você tiver a sua vida em plena comunhão com Deus, você vai ver Deus fazer na sua vida, você vai ver Deus bradar na sua vida, você vai pedir, você vai receber, porque Deus vai bradar na sua vida com poder e glória. Deus abençoe a sua vida. Se coloca de pé, vamos orar. A hora nos espera. Senhor Deus, a tua palavra foi ministrada, Pai. Deus, aquilo que eu não pude falar, Pai, oh Deus, aquilo, Deus, que às vezes eu não lembrei de falar, Pai, que eles vão ler a tua palavra, Pai, e ver o que Deus tem para nós, que o melhor do Senhor ainda está por vir. Não se preocupar com o dia de amanhã ou o que vai acontecer, mas se preocupar com o nosso lugar de honra, com o nosso lugar reservado no céu. Deus abençoa, Pai, esta igreja. Abençoa, Deus, cada pessoa, Pai, que entrou aqui neste lugar. Que ele não venha sair, Pai, da mesma de Deus que aqui entrou, Pai. Que ele venha sair daqui, Pai, com uma vida diferente, Pai, com um propósito diferente, Pai, de te servir, Pai, em espírito e em verdade, e andar, Pai, segundo a tua vontade, e andar segundo o teu querer, Pai. Abençoa essa igreja, Pai. Abre, Deus, o entendimento, Pai, de muitas pessoas, Pai,
muitas pessoas para entender, Pai, o que Deus tem, o que Deus quer e o que Deus vai fazer na vida dela. Abençoa, Pai, poderosamente, Pai. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Eu agradeço por ti, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Palavra abençoada para os nossos corações é saber que nós servimos a um Deus que tem